O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Hoje, a sexta-feira, dia 24 de abril, nos reunimos mais uma vez diante do Evangelho de hoje. E antes de qualquer explicação, eu preciso dizer algo com muita verdade ao seu coração. Talvez esta palavra tenha chegado até você no exato momento em que a sua alma mais precisava de consolo. Eu não sei como foi a sua madrugada, talvez tenha sido uma noite silenciosa por fora, mas cheia de ruídos por dentro. Pensamentos que não pararam, preocupações que se repetiram, medos que insistiram em voltar. Há noites em que o corpo até descansa, mas o coração continua acordado, lutando em silêncio. E eu preciso falar com você que amanheceu cansado, não apenas no corpo, mas na alma. Talvez você esteja atravessando dias em que parece estar fazendo tudo certo e, ainda assim, nada muda. Você reza, trabalha, tenta seguir em frente, mas por dentro carrega a sensação de que está andando com um peso que ninguém vê. Talvez haja dentro de você uma tristeza difícil de explicar, um vazio que nem as palavras conseguem alcançar. E mesmo rodeado de pessoas, você sente que está sozinho no meio do próprio sofrimento. Se alguma dessas palavras toca a sua realidade, então eu quero que você saiba, este Evangelho não veio por acaso. Deus conhece o seu cansaço. Ele conhece a luta que você não contou a ninguém. Ele sabe quantas vezes você segurou as lágrimas para parecer forte diante dos outros. E nesta manhã de sexta-feira, Ele quer entrar exatamente nesse lugar da sua vida. O Evangelho de hoje nos leva novamente ao encontro do Cristo ressuscitado. Os discípulos estavam reunidos, ainda marcados por tudo que viveram. Havia no coração deles um misto de esperança e confusão, de fé e fragilidade. E talvez seja exatamente assim que você esteja agora querendo acreditar, mas ao mesmo tempo cansado de esperar. É nesse cenário profundamente humano que Jesus se aproxima. Ele não escolhe um momento de perfeição, ele não espera que tudo esteja em ordem. Ele vem ao encontro de corações ainda feridos, ainda assustados, ainda tentando entender os caminhos de Deus. E isso é profundamente consolador para nós, porque significa que Deus não espera você estar forte para entrar na sua vida. Ele não exige que você tenha todas as respostas. Ele não pede que a sua fé esteja perfeita. Ele chega exatamente no meio da sua vulnerabilidade. Talvez hoje você esteja lidando com preocupações sobre a família, sobre o trabalho, sobre as contas, sobre a saúde de alguém que ama. Talvez a sua luta seja interna, silenciosa, aquela batalha que ninguém vê, ansiedade, medo, tristeza, saudade, culpa, seja o que for. Jesus sabe chegar exatamente onde a dor está. Há algo muito bonito na forma como o Evangelho toca o coração brasileiro, porque a nossa gente conhece o peso da luta diária, conhece o esforço de acordar cedo e seguir em frente, mesmo quando o coração está cansado, conhece a dor silenciosa de continuar sorrindo
enquanto por dentro a alma pede colo. É por isso que esta palavra chega com tanta força nesta manhã, porque ela não fala apenas de um acontecimento passado, ela fala do hoje da sua vida, ela fala do seu quarto, da sua casa, do seu caminho para o trabalho, da sua cozinha, do seu coração. Talvez você tenha começado este dia pensando: eu não sei se vou conseguir. E Deus responde com esta palavra: você não está sozinho. O Cristo ressuscitado entra exatamente onde a esperança parece pequena. Ele toca aquilo que você escondeu até de si mesmo. Ele traz paz ao lugar onde só havia tensão. Ele traz luz ao espaço onde tudo parecia escuro. E eu quero te convidar, ainda neste início de roteiro, a respirar fundo e guardar uma frase dentro de você ao longo desta sexta-feira. Deus está no meio da minha luta. Repita isso dentro do seu coração sempre que o medo voltar, porque há batalhas que começam a ser vencidas quando a alma se lembra de que não está sozinha. O Evangelho continua nos conduzindo a um momento de profunda ternura e verdade. Jesus se aproxima dos discípulos não apenas para ser visto, mas para tocar aquilo que estava ferido dentro deles. Eles ainda carregavam o peso dos últimos acontecimentos, a memória da cruz, o medo do amanhã e a dor da incerteza. E é exatamente nesse lugar que a presença de Cristo começa a transformar tudo. Talvez você também esteja vivendo assim. Por fora, a rotina segue. O dia começa. As responsabilidades chamam. As pessoas ao redor esperam a sua força. Mas por dentro, existe um coração tentando se sustentar. Um coração que talvez já tenha se perguntado muitas vezes: até quando eu vou conseguir suportar isso? O mais bonito do Evangelho é que Jesus nunca ignora o estado real da alma humana. Ele não chega exigindo uma fé pronta, nem uma força que naquele momento os discípulos não tinham. Ele primeiro oferece presença. E às vezes é exatamente disso que o coração precisa, não de respostas imediatas, não de soluções instantâneas, mas da certeza de que Deus está presente. Quantas vezes a nossa dor aumenta porque nos sentimos sozinhos dentro dela? Quantas vezes o peso do problema se torna ainda maior porque acreditamos que ninguém entende o que estamos vivendo? O Evangelho de hoje quebra essa sensação. Jesus entra no meio deles. Essa frase precisa tocar profundamente a sua sexta-feira. Ele entra no meio da preocupação financeira, no meio da tensão familiar, no meio da notícia difícil, no meio da saudade, no meio da ansiedade que aperta o peito, no meio do medo de não conseguir. Deus não observa a sua luta de longe, Ele entra nela com você. Talvez você esteja ouvindo esta palavra no início do dia, se preparando para enfrentar mais uma jornada de trabalho, mais uma batalha interna, mais um compromisso pesado. E talvez por dentro exista aquele pensamento silencioso: eu preciso ser forte. Mas hoje, Jesus vem dizer algo diferente ao seu coração. Você não precisa carregar tudo sozinho. Há uma presença divina sustentando você, mesmo quando você não percebe. Às vezes, o milagre que esperamos não é imediato, mas a presença de Deus começa a agir
de forma silenciosa. Ele coloca paz onde antes só havia tensão. Ele devolve clareza ao coração confuso. Ele oferece um novo fôlego à alma cansada. E isso toca profundamente a realidade de tantas pessoas no Brasil nesta manhã. A mãe preocupada com os filhos, o pai lutando pelo sustento da casa, o jovem inseguro com o futuro, a pessoa que acordou já carregando o peso de uma tristeza que ninguém entende. Esta palavra é para todos esses corações. Jesus entra exatamente aí. Há algo muito delicado na pedagogia de Deus. Ele não começa pela cobrança, começa pela paz. Primeiro ele se faz presente, depois fortalece. Talvez você tenha passado dias se cobrando demais, se culpando por não estar melhor, se exigindo forças que já não tinha mais. Hoje o Evangelho convida você a descansar por um momento nessa presença. Não se cobre tanto. Você fez o que pôde com as forças que tinha. E Deus vê isso. Ele conhece a luta silenciosa que ninguém viu. Conhece as lágrimas escondidas. Conhece o esforço para não desmoronar. Conhece até mesmo a oração que não conseguiu sair em palavras. Nesta manhã, eu quero te convidar a fazer uma oração muito simples dentro do seu coração. Senhor, entra no meio daquilo que hoje está pesando dentro de mim. Não precisa de palavras bonitas, basta a verdade, porque Deus não está medindo a forma da sua oração. Ele está acolhendo a sinceridade do seu coração. Guarde essa frase ao longo do seu dia. Quando o medo voltar, repita. Quando o cansaço apertar, repita. Quando a ansiedade tentar tomar conta, repita. Há um momento do Evangelho de hoje que toca profundamente o coração de quem está vivendo dias de luta. Depois de se colocar no meio dos discípulos, Jesus não oferece apenas palavras. Ele oferece a própria presença como resposta ao medo deles. E isso revela algo muito profundo sobre a forma como Deus age em nossas vidas. Muitas vezes, nós pedimos a Deus um sinal grandioso, uma mudança imediata, uma resposta visível, mas o Evangelho nos mostra que, antes de qualquer transformação externa, Deus começa a curar o interior. Os discípulos ainda estavam marcados pelo que tinham vivido. A cruz ainda era uma lembrança recente. O medo ainda fazia parte do ambiente. A incerteza ainda apertava o coração. E mesmo assim, a presença de Jesus começou a mudar o que havia dentro deles. Talvez seja exatamente isso que o seu coração precise nesta sexta-feira. Não necessariamente uma resposta pronta para tudo, mas uma mudança interior que devolva forças para continuar. Às vezes, a dor não desaparece imediatamente, mas Deus muda a forma como você a atravessa. Às vezes o problema ainda está ali, mas o coração já não se sente esmagado da mesma forma. Às vezes a luta continua, mas a alma recebe paz suficiente para não desabar. Isso também é milagre. Eu quero falar com você que talvez esteja carregando feridas antigas, feridas que o tempo não apagou completamente. Talvez uma perda, uma traição, uma decepção, um período difícil da vida
que deixou marcas profundas. Há dores que permanecem silenciosas, mas continuam influenciando o jeito como a gente vive. O Evangelho de hoje mostra que Jesus não tem medo das suas feridas. Ele não se afasta do lugar onde dói. Ele não ignora o que você tenta esconder. Pelo contrário, ele entra exatamente ali. Talvez você tenha aprendido a seguir em frente, mas ainda exista dentro de você um espaço que nunca foi realmente curado, um lugar que continua sensível, cansado, defensivo. E é nesse lugar que a graça de Deus quer tocar hoje. Porque Deus não deseja apenas aliviar a superfície, Ele quer alcançar a raiz da dor. Talvez seja a dor de se sentir incompreendido, talvez a dor de uma saudade, talvez o peso de carregar sozinho problemas demais, talvez a tristeza de uma oração que ainda parece sem resposta. Seja qual for a sua ferida, Jesus sabe tocá-la, sem condenação. Há algo muito importante para guardar no coração. A presença de Deus não apaga a sua história, mas ressignifica a sua história. Aquilo que parecia apenas sofrimento pode se tornar lugar de encontro com Ele. Quantas vezes, depois de atravessar uma fase difícil, você percebeu que saiu mais sensível, mais humano, mais próximo de Deus? Às vezes a ferida, quando tocada pela graça, se transforma em espaço de maturidade espiritual. Não porque a dor tenha sido pequena, mas porque Deus esteve no meio dela. Talvez hoje você esteja justamente nesse processo, ainda sem entender completamente o porquê de tudo, ainda tentando encontrar sentido. E tudo bem, nem toda resposta vem imediatamente. Mas uma coisa o Evangelho garante: Deus não abandonou você dentro da sua luta. Ele continua no meio, continua sustentando, continua soprando esperança sobre a sua sexta-feira. Talvez você esteja ouvindo esta meditação no trabalho, no ônibus, em casa, ou até mesmo em um momento de pausa no meio do dia, onde quer que esteja. Permita que esta certeza desça ao seu coração. Jesus está tocando aquilo que você não consegue resolver sozinho. E às vezes a cura começa exatamente aí, quando o coração para de tentar carregar tudo sozinho e se permite ser alcançado pela presença de Deus. Eu quero te convidar agora a fazer uma oração muito simples e verdadeira. Senhor, toca aquilo que dentro de mim ainda está ferido. Repita isso em silêncio ao longo do dia, porque muitas vezes a graça começa a agir quando a alma finalmente abre espaço para que Deus entre. E agora, ao chegarmos ao final desta meditação do Evangelho de hoje, eu quero que você permaneça por alguns instantes com essa certeza no coração. Deus entrou no meio daquilo que hoje pesa dentro de você. Talvez nada ao seu redor tenha mudado ainda. Talvez as contas continuem chegando. O problema continue esperando por uma solução. A saudade ainda aperte. A preocupação com a família ainda esteja presente. Mas algo pode começar a mudar dentro de você a partir desta manhã. A forma como o seu coração atravessa tudo isso. O Cristo ressuscitado
não prometeu que nunca haveria lutas, mas ele prometeu presença. E às vezes é justamente essa presença que sustenta a alma quando as forças parecem pequenas. Eu quero falar com você que já começou este dia cansado. Você não está sozinho. Com você que está tentando ser forte por todos, você não está sozinho. Com você que chora em silêncio para ninguém perceber, você não está sozinho. Com você que vem lutando com medos, dúvidas e noites difíceis, você não está sozinho. Jesus continua entrando no meio da sua história, exatamente como entrou no meio dos discípulos. Ele conhece o que você não conseguiu contar a ninguém, conhece o peso que você carrega, conhece a dor que você tenta esconder, conhece a oração que ainda não encontrou palavras. E ainda assim, Ele permanece. Talvez hoje o maior milagre não seja uma resposta imediata, mas a paz que começou a visitar o seu coração enquanto você ouvia esta palavra. Uma paz silenciosa, uma esperança discreta, um novo fôlego para continuar. É assim que Deus muitas vezes trabalha no profundo da alma. Quando tudo parece igual por fora, Ele já começou a transformar o interior. E eu quero te convidar a levar uma frase com você ao longo desta sexta-feira. Senhor, permanece no meio da minha vida. Repita isso no coração. Quando o medo voltar, repita isso quando a ansiedade apertar. Repita isso quando o cansaço tentar vencer, porque a presença de Deus não é apenas para este momento de oração. Ela acompanha você no restante do dia, no caminho, no trabalho, na sua casa, na sua família e no silêncio do seu quarto. Antes de nos despedirmos, eu quero deixar um convite feito com muito carinho. Se existe uma intenção especial no seu coração, um pedido por cura, paz, proteção, trabalho, reconciliação ou força para continuar, você pode deixar nos comentários a sua intenção de oração. Pode ser apenas uma palavra, pode ser o nome de alguém que você ama, pode ser aquilo que hoje mais pesa no seu coração. Nós vamos rezar juntos, porque ninguém deveria atravessar as próprias lutas sozinho. Que esta sexta-feira seja marcada não apenas pelos desafios do dia, mas pela certeza de que Deus caminhou com você desde o primeiro instante da manhã. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre todos aqueles que você carrega no coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.